Bem-vindo ao canal da Igreja Metodista em Cachoeira do Sul. Dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e também venha nos visitar tanto aqui em Cachoeira quanto no Facebook ou no Blogspot. Deus te abençoe, um bom vídeo e se inscreva! A Suzana, esposa do reverendo Evandro, que é a pastora auxiliar na igreja de Cruz Alta, né? E é filha aqui de Cachoeira do Sul. Então, e hoje ela aqui na congregação Apóstolo Paulo vai estar trazendo a palavra. Quero que tu estenda as mãos, vamos clamar que Deus use ela com poder, né? Vamos estar orando por ela nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito até aqui, Senhor. Agora, Pai, segundo a tua palavra que diz que seria bendito, Senhor, que seria abençoado quando nós abríssemos nossos lábios, tu colocarias palavras nos nossos lábios. Pai amado, que o teu Espírito Santo dê a palavra certa para a pastora Suzana. Que não seja nada, Senhor, que venha da carne, mas que seja, Senhor, do teu Santo Espírito. De tal maneira, Senhor, que encontre em nossos corações também uma terra fértil, que produza frutos 30, 60, 100 por um. Que ninguém saia daqui como entrou, Senhor, mas saia daqui, Senhor, transformado, renovado pela tua palavra que nos limpa e fortalece. Em nome de Jesus. Amém. Isso aqui está gravado. Os irmãos podem sentar. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos e dizer que é com grande alegria que retorno à minha casa. Isso, meu coração está regozijando e as minhas pernas tremendo, porque aqui eu encontro, meus pais na fé, meus padrinhos de profissão de fé que estão aqui, eu encontro amigos, encontro pessoas que fazem parte da minha vida. Quando eu cheguei aqui, eu me sinto em casa, porque foi aqui onde eu nasci, amém? Eu estava ali parado e lembro a primeira devocional que eu dei, eu estava vendo aquele lugarzinho ali, e eu usei o versículo que diz: tudo posso naquele que me fortalece. E eu creio que ali, neste momento, foi o princípio de uma caminhada com o Senhor Jesus. Amém? Amém. E eu sempre digo que as pessoas dizem: tu vai se tornar pastor agora. Eu creio que desde o dia que Deus me chamou, Ele me tornou uma pastora. Porque meu maior desejo sempre foi cuidar das vidas. E vocês são testemunhas dessa minha vida na presença do Senhor. Foi servindo meus vizinhos, meus amigos, todas as pessoas que sempre estiveram ao meu alcance, eu sempre procurei ajudar. Então eu louvo a Deus pelo que Deus fez na minha vida e o que o Senhor fez nessa igreja. E eu estava conversando com o pastor Daniel e eu disse que toda a essência da igreja metodista, ela está aqui na Apóstolo Paulo, sem modéstia, porque eu nasci aqui. E quando eu olho esses bancos aqui, eu lembro tantas coisas, eu lembro de tantas pessoas, eu lembro de tantos momentos, que muitas vezes nós choramos nesse altar aqui clamando pelas vidas, muitas vezes nós vemos as pessoas se derramando na presença dentro deste lugar, e hoje eu vejo assim que ele não está como Deus gostaria que ele estivesse. Mas eu vou trazer a palavra para o Senhor. Eu sonhei a noite inteira. Eu sonhei a noite inteira com a palavra, eu preguei muitas vezes durante essa noite, mas eu creio que eu vou falar hoje exatamente o que o Senhor quer, porque eu não tenho nada de mim, eu não tenho nada para oferecer a Deus. A única coisa que eu tenho para oferecer a Deus nesta tarde é o meu coração, amém? Então vamos colocar de pé, vamos estar vendo a palavra de Deus que está no livro de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler do versículo 46 ao 52. Eu creio que é um texto conhecido de todos vocês, mas o Senhor tem me falado nos últimos dias, tem me falado muito sobre esse texto, e todos os lugares que o Senhor tem me levado, Deus tem me levado a falar sobre esta palavra, amém? Amém. Que nos diz assim: e foram para Jericó.
Quando ele saía de Jericó, juntamente com ele os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém? Amém? Senhor Deus, esta é a tua palavra, Senhor. Usa-me conforme, Senhor, a tua vontade. Que eu seja apenas um canal daquilo que tu has de entregar a esta igreja nesta tarde, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós encontramos Jesus, encontramos uma multidão, nós encontramos um cego. Amém? Amém. Diz que Jesus, eles foram para Jericó. E quando ele saía de Jericó, diz que com ele os discípulos e numerosa multidão seguia Jesus. E Bartimeu, que era cego e mendigo, diz aqui a palavra, filho de Timeu, ele estava sentado à beira do caminho. E eu fico imaginando que quando Jesus estava saindo de Jericó com aquela multidão, o barulho era intenso, porque é impossível uma multidão andar em silêncio. Então havia muito barulho. E Bartimeu ouviu. Eu creio que Bartimeu ouviu: olha só, Jesus deve estar passando por aqui. E eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder essa oportunidade. Ele estava ali, ele era mendigo, estava à beira do caminho, ele estava de lado. Ele estava jogado. E quando ele ouviu aquela multidão, ele, sabendo, reconhecendo que Jesus passava ali, diz que ele começou a clamar. E eu creio que esse clamor, ele era muito alto, ele gritava, porque ele dizia assim, ó: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque para ultrapassar uma multidão, vocês conseguem imaginar a altura de voz o qual Bartimeu clamava? Mas, como sempre, há aqueles que nos repreendem. Muitas vezes nós estamos clamando para esse Jesus. Às vezes nós estamos à beira do caminho e nós precisamos clamar. Nós precisamos clamar para esse Jesus que está passando e que nós já ouvimos falar desse Jesus. E nós sabemos que ele realizou muitos milagres, muitas curas, multiplicou pães, multiplicou peixes, alimentou multidões. E nós precisamos clamar. Se necessário for, vamos gritar, assim como o Bartimeu. Porque muitas vezes, irmão, você pensa assim: ah, mas nós não somos cegos. Até onde nós não somos cegos? Mas havia aquela multidão. Havia aquela multidão que estava separando Bartimeu de Jesus. E nós sabemos, irmãos, que a nossa vida, nós, como seres humanos, como cristãos que somos, muitas vezes há uma multidão na nossa frente, para que a gente não se aproxime de Jesus. E muitas vezes essa multidão não são pessoas, muitas vezes essa multidão são coisas que estão na frente de Jesus.
Às vezes é a nossa casa, às vezes é o nosso carro, às vezes é a nossa situação financeira, porque às vezes porque somos ricos demais, às vezes porque somos pobres demais, e muitas coisas vão se interpondo entre nós e Jesus, e se torna uma multidão de coisas. Mas quando nós clamamos a esse Jesus, essa multidão ela se dissipa, porque Jesus nos ouve. E como na primeira vez ele disse assim, Jesus ainda não me ouviu, ele gritou novamente, ele clamou novamente. E ele gritou assim, Jesus, né, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí nessa segunda vez, diz que Jesus parou e disse, chamai-o. E chamaram. Então disseram ao cego, tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Naquele momento, quando os discípulos chamaram Bartimeu, eles sabiam que Jesus ia curar Bartimeu. Sempre quando Jesus para e nos ouve, quando ele ouve nosso clamor, ele nos ouve para nos responder, para nos dar a resposta daquilo que precisamos. Se seja retornar, para que retorne a nossa visão, ou ele curou mudos, ele curou surdos. E se nós pararmos para pensar em todas as situações, muitas situações que nós vemos para se chegar a Jesus, sempre havia uma multidão. A mulher de fluxo de sangue, havia uma multidão. Zaqueu, para ter Jesus na casa dele, teve que subir no ar, porque havia uma multidão. Aqui o cego, havia uma multidão. Mas Jesus ouve. Você pode estar no meio da multidão, você pode estar atrás da multidão, ou ao lado da multidão. Jesus te ouve, se você clamar. Você tem que estar no lugar onde Jesus vai passar. Não importa se é na beira do caminho, você tem que estar onde Jesus vai passar. Porque Jesus sempre passa no lugar que você está. Amém? Amém. E que ele não só passe, mas que ele também te chame para próximo dele. Para que as pessoas tenham de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, Jesus está te chamando. E quando Jesus nos chama, ele faz algo diferente em nós. E esse algo diferente em nós nos leva a ser pessoas diferentes, pessoas prontas, curadas para chegar a ter a outras pessoas e falar daquilo que Jesus fez em nós. Amém? Amém. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele se cobria com a capa, ele estava jogado ali. O que identificava aquele mendigo era aquela capa e ele jogou fora para ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Vocês notaram que Jesus assim não disse, a tua fé te curou? Jesus disse, a tua fé te salvou. Eu sempre digo, irmãos, que a salvação, ela nos traz a cura. Mas a cura não nos traz a salvação. Tem diferença. Jesus poderia somente ter curado o cego, mas Jesus primeiro salvou, porque ele sabia que a partir do momento que ele fosse salvo por ele, e diz que ele seguia Jesus estrada fora. Quando Jesus nos salva, vem a cura muitas vezes das nossas emoções, às vezes física, no caso do cego, muitas vezes vem a nós a cura emocional, a cura espiritual, porque estamos jogados às vezes na beira do caminho, enfermos, porque não reconhecemos Jesus, nós não temos Jesus. Jesus ainda não nos salvou. Mas quando nos aproximamos, Jesus primeiro quer nos salvar, para depois nos curar. A salvação, a cura é consequência da nossa salvação. Amém? Amém. E a gente sempre lê esse texto, mas eu nunca tinha percebido assim, confesso muitas vezes, que primeiro Jesus salvou, depois curou. Nós temos andado por aí, irmãos, há muitos anos, andando por aí,
Quem nunca ouviu um testemunho de uma pessoa que foi curada de câncer aqui? De enfermidades incuráveis e que hoje não estão na presença de Deus. Vocês já ouviram, né? E dói o coração da gente, a gente diz assim, fulano estava morrendo, Jesus salvou, curou ele e hoje ele está no inferno de novo. Porque poucos que são curados voltam para agradecer. Tá o exemplo dos leprosos, os 10 leprosos, de 10, reconheceu. Então nós temos grande tarefa nas nossas mãos. A nossa tarefa não é sair curando as pessoas, em nome de Jesus. Não, a nossa tarefa é falar desse Jesus que salva. Esse Jesus que um dia nos encontrou e nos salvou. Eu lembro quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu não sabia, eu não conhecia a Bíblia. Eu nunca havia abrido uma Bíblia, eu nunca tinha tido uma Bíblia. E eu lembro que quando a palavra começou a esclarecer no meu coração, e eu tomei consciência, que eu lembro da primeira pergunta, por que você necessita da salvação? Eu nem sabia que precisava da salvação. E aí foi me dizer, não, você precisa da salvação porque você pecou. Quando você pecou, você perdeu a salvação que havia. O pecado se separou de Deus. Esse pecado, ele interrompeu o propósito de Deus, que era para que tivéssemos vida eterna. Mas quando a gente reconhece isso e a gente se volta para Jesus e Jesus nos encontra, assim como Bartimeu, nós somos salvos e somos curados. E ali começou um processo na minha vida. E como somos relacionais, né, irmãos? Hoje o irmão pregava. Eu não cresci sozinha, eu não aprendi sozinha. Eu aprendi no corpo. E eu sempre conto, por onde eu ando eu conto, que discipulado é você estar disposto a aprender e disposto a ensinar. O discipulado, ele além da palavra, eu digo que você ensina a palavra e você pratica a palavra com a pessoa que você está discipulando. Não adianta você chegar aqui, e eu sei porque eu vivi isso. Glória a Deus. As pessoas me falaram a palavra, mas as pessoas viveram essa palavra comigo. E eu louvo a Deus. Ontem eu estava visitando o irmão Renato e eu lembro, né, que eles foram meus padrinhos de profissão de fé. A irmã Maiata e a irmã Nilva também fizeram parte da nossa história. A irmã Antônia e o seu Antônio, então, não precisa, dispensa comentários, porque vocês sabem que eu mais morei, depois que aceitei Jesus, a casa deles foi mais onde eu permaneci do que muitas vezes dentro da minha casa. Mas lá, muitas vezes, vocês talvez não saibam, eu estava lá todos os dias. Muitas vezes eu estava lá, a irmã é testemunha, eu precisava ouvir. E eu me coloquei à disposição de Deus. Muitas vezes eu ajudei ela a lavar a louça, ajudei ela a lavar roupa, ajudei ela a estender roupa. Eu estava ali. E se você quer crescer, se você quer algo de Deus, se você quer que Jesus ouça o teu clamor, esteja disposto. Às vezes a gente pensa, mas agora eu tenho Jesus, não preciso de mais ninguém, eu já encontrei Jesus. Se você não alimentar esse Jesus que você encontrou, você vai perder. Porque todos os dias ele tem que ser renovado, irmãos. Sabe esse Jesus que você encontrou um dia? Você encontrou Jesus, amém? Amém. Todos os dias você tem que dizer para ele, que bom Jesus que eu te encontrei. E se eu precisar, se eu chegar por um momento na minha vida, eu estiver sentado à beira do caminho, que eu não tenha vergonha de clamar e gritar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem a misericórdia de mim, me socorre, me ajuda. Que a gente não tenha vergonha também, né? Porque somos humanos. Amém? Amém. Isso eu tenho para dizer para vocês, que o maior presente que eu recebi na minha vida foi essa salvação. E se hoje eu estou aqui,
aqui na frente, sendo usada por Deus pela sua misericórdia, é porque um dia Ele me alcançou. Ele me salvou. Muitas curas, em todos esses anos, foram processos de cura na minha vida. Física, emocional, espiritual, e eu creio que muitas coisas ainda Jesus vai ter que fazer na minha vida, para que Ele possa me usar, para que eu possa ser uma pessoa íntegra e inteira, o qual Ele possa me usar onde eu estiver e como Ele quiser. Amém? Amém. E eu digo para vocês, agora voltando à igreja, o que precisa para a nossa igreja ser curada? Eu não acredito, irmãos, eu não acredito que vocês estejam conformados com essa igreja. Eu nem aceito isso. Eu não aceito isso. E sabe o que a igreja precisa fazer para ela ser curada, restaurada? Não só o templo, né? Mas as vidas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Aquele princípio, qual o dia que Deus te chamou e disse assim: olha, Suzana, eu te salvei e eu tenho grandes coisas na tua vida. E a Suzana saiu falando do amor de Jesus, saiu falando, e as pessoas dizem: ah, mas agora a Suzana virou crente, só anda na igreja, só lê a Bíblia, a Suzana só isso. Sabe, é isso que as pessoas têm que voltar a dizer: ah, mas agora aqueles irmãos lá só vivem dentro da igreja, só querem orar. E muitas vezes, irmão, como igreja, nós não temos visitado os nossos irmãos. Quem de vocês aqui tem o hábito de visitar o irmão de você, o vizinho? Já digo, nem vou dizer o irmão, que às vezes o irmão mora lá do outro lado da cidade, aqui não é o caso. Mas quem tem o hábito de visitar seu vizinho quando está doente, dizer assim: eu vim aqui porque Jesus te ama. Vocês têm o hábito de visitar entre vocês se visitarem, ter comunhão, de sentar na mesa. A gente brinca, né, que o metodista, ele tem o coração aquecido e o estômago dilatado. A gente brinca, mas sabe que a mesa é lugar de comunhão. Ninguém convida alguém para sentar na nossa mesa se ela não tiver intimidade contigo. Você se convida para sentar na sua mesa aquelas pessoas que são seus amigos, que você ama e que você quer estar perto, porque na mesa todo mundo está pertinho. Aí precisa, troca o prato, né, alcança aí. É um momento de completa comunhão. E a igreja precisa disso. Os irmãos lembram como era a nossa vida? Ia na casa do irmão Maiata, era festa. Ia na casa do irmão Antônio, era festa. Na casa do irmão Alberto, era festa. Festa espiritual. Nós tínhamos prazer de estar louvando junto, de estar orando junto. E a igreja foi contaminando, assim como os discípulos, em Atos, falaram. O que falaram a respeito dos discípulos? Chegaram até aqui aqueles que vieram transtornar o mundo. Onde os discípulos passavam, eles faziam a diferença. Eu creio que Bartimeu, depois que recuperou a visão e seguiu a Jesus, imagina quantas vidas Bartimeu moveu. Bah, mas aquele não era o cego Bartimeu que estava lá jogado? Como é que ele está vendo e agora ele está lá seguindo também aquele Jesus? Algo há naquele Jesus. Mas eu digo, irmãos, eu sonho e eu profetizo nesse lugar. Essa igreja, ela vai ser restaurada. Em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, precisamos renovar este amor. Este primeiro amor, que um dia você encontrou e que moveu a sua vida. Esse primeiro amor, ele tem que retornar neste lugar. Amém? Estou muito feliz de vê-los aqui. Mas tenho muita saudade de alguns que não estão aqui. Amém? E o nosso trabalho, o nosso papel como cristão é fazer a diferença. Se a igreja não fizer diferença no lugar onde ela está, ela não tem necessidade de existir. Porque a igreja, ela existe para que as leis de Deus sejam cumpridas neste lugar e as pessoas acolhidas.
Deus nos chamou para isso, para que sejamos diferentes, para que ganhamos almas, né? Para que venhamos ganhar almas para Ele, para servi-lo, para fazer parte desse corpo que tem que estar bem ajustado, onde um completa o outro, onde um ama o outro, e o amor é a essência desse corpo. Amém? Amém. Estamos dispostos, irmãos? Não ouvi. Amém. Amém. E Deus colocou aqui, no meio de vocês, esse casal. Eu conheci. Eles têm paixão pelas almas. E talvez eles tenham amado mais o metodismo, talvez, do que nós. Porque eles conhecem hoje mais o metodismo do que nós. Amém? Eles chegaram na igreja e eles se envolveram. E onde eles têm ido, eles têm transformado. E eu creio que eles vieram aqui. E eu quero que vocês cuidem muito bem deles. Cuidem bem. Porque quando a gente não cuida, a gente perde. Sabe? Se você é que nem o casamento. Se você não tratar bem a esposa não tratar bem o marido, vocês estão sujeitos a se separar. É ou não é? Ou às vezes não estão separados, mas também não estão usufruindo de nada. Nem da companhia um do outro. Então cuide. Cuidem dos pastores. Sejam presentes. Se doem para a obra. Porque uma coisa que eu descobri, que toda a igreja é pastora. Os pastores estão ali para, junto, estar muitas vezes orientando, né? Caminhando junto. Mas a igreja toda tem que ser pastora. Porque quem vai ganhar o seu vizinho não é o pastor que mora lá no centro. Quem vai ganhar os seus amigos não é o pastor que nem conhece os seus amigos. É ou não é? Quem vai ganhar seus amigos é você. Quem vai salvar o seu vizinho é você. Aí você foi lá, salvou, falou de Jesus, aí você está caminhando, mas agora chega um ponto que você não sabe, mas você, pastor, lá meu vizinho aceitou Jesus e ele aí também perguntou tal coisa e eu não sei o que fazer. Aí o pastor vai te orientar. Isso é igreja. Amém? Onde ninguém é melhor que ninguém. Ali antecedendo, ali havia um pedido de Tiago e João, vocês lerem o texto, que um queria sentar à direita e já queria o lugarzinho de destaque lá de Jesus. Mas no meio da igreja de Cristo não existe isso. Ninguém é melhor que ninguém. Todos chamados pelo mesmo Deus, com a mesma tarefa, a mesma função, os mesmos deveres. Amém? Mas que também recebem as mesmas bênçãos. Amém? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se você não tem usufruído das bênçãos de Deus, pare para pensar. Será que você continua jogado na beira do caminho e não clamou ainda? Será que Jesus ainda não chamou você para perto e o salvou? Porque eu digo, quando Jesus entra no nosso coração, é impossível permanecermos os mesmos. É impossível. Se alguém me disser que tem Jesus no coração e não mudou de vida, eu não acredito. Porque conversão é transformação. E quem faz transformação é Jesus em nós. Quem pode transformar alguma coisa em nós é Jesus. Que nessa tarde, como igreja, vamos retornar aos princípios da nossa fé. Aonde a gente visitava hospitais, aonde a gente fazia presente, né? Parece brincadeira, em velórios. Eu tinha uma época aqui, todo mundo ria de mim. Eu vivia em velório, chegava no enterro e tinha outro. Né? E às vezes os jovens lá brincavam comigo. E isso está servindo na minha vida hoje. Porque é lá que muitas vezes as pessoas estão precisando de você. Na festa, ninguém precisa de você. Mas na hora do luto, é ali que você tem que se fazer presente. Não que você não vá na festa, mas você tem que estar presente na hora da dor
É que nem casamento, né? Na alegria, na tristeza, né? Na doença, na pobreza, na riqueza, você ali presente. A nossa vida com Jesus é um casamento. Onde a gente faz aquele juramento que nem eu fiz com o Evandro fez para mim, né? E a gente tem procurado viver isso como casal. E que a gente procure viver isso com esse Jesus que um dia nos salvou, né? Nós firmamos uma aliança com Ele. E que essa aliança ela nos leve, né? Em tantos lugares, em muitos lugares. Eu tenho andado por onde que eu nem imaginava. Às vezes eu digo, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? E eu sempre digo, o Senhor um dia me disse que ia me levar por muitos lugares. E me levou, mas me trouxe hoje aqui. E é isso que eu quero deixar para vocês, irmãos. Não desistam. Não importa, talvez vocês sejam o começo. O recomeço, porque começar já começou. O recomeço do avivamento neste lugar. E quando as pessoas chegarem neste lugar, não percam as pessoas. Usem, visitem, acolham, abracem, para que elas permaneçam. Às vezes a gente pergunta por que as pessoas vêm e não permanecem. Porque muitas vezes nós nos descuidamos. As pessoas chegam, entram e saem e não recebeu um abraço, não recebeu um sorriso, depois uma visita, não recebeu nada. Não tem motivo para retornar. Mas que nós possamos dar motivo para as pessoas virem se sentirem bem neste lugar, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. E vou com meu coração regozijando, né, para minha terra agora, minha terra onde tenho trabalhado. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus.